Olá, boa noite, tudo bem? Esperar o pessoal entrar, que hoje eu entrei um pouquinho de surpresa, né? Marquei isso hoje na hora do almoço, eu resolvi marcar essa live porque nunca sai. Se for esperar tempo, né, gente? Vocês estão... Oi, Angel. Estão ouvindo direitinho? Dá para ouvir? Qualquer coisa eu vou deixar aqui e depois a gente continua. O pessoal ouve depois. Mas vai ser legal para vocês terem a oportunidade de tirar dúvidas, né? Então, se quiserem chamar alguém para tirar dúvidas, vai ser bem legal. Olá, tá ouvindo direitinho? Oi, tudo bom? Então, a gente aqui hoje, eu entrei sem a gente marcar muito, sem avisar antes, não avisei desde dessa semana toda. E eu tô prometendo, né, essa live pra gente tirar algumas dúvidas, porque tem um tempinho que a gente não consegue conversar, porque realmente tá mais corrido. Então, eu vim responder algumas dúvidas que vocês hoje vocês me mandaram nas caixinhas lá dos stories, esses dias todos. E muitas dúvidas são recorrentes, né? As pessoas têm o mesmo tipo de dúvidas sempre. Então, eu resolvi vir falar alguma delas aqui para tirar essa dúvida, essas dúvidas comuns a muitas de vocês. Especialmente, tem surgido muitas dúvidas sobre o jejum, né? Que às vezes parece muito óbvio para alguns que já estão mais familiarizados com esse tipo de coisa, mas para muita gente é uma coisa super nova. E às vezes, quando a gente fala que um jejum de 12 horas é um jejum que regula o nosso relógio biológico, nosso ciclo circadiano, muita gente nem sabe como fazer essas 12 horas. Mas, 12 horas é simples demais e praticamente todo mundo consegue, né? Não tem assim como não conseguir fazer um jejum de 12 horas, tá? Até porque não é um jejum que você pule nenhuma refeição. Até porque você passa a maior parte do tempo dessas 12 horas dormindo, né? Então, um jejum de 12 horas é como se você fosse fazer aquele exame de sangue e que pediam antes para você ficar 12 horas de jejum. Ou seja, você passa quase 8 dormindo, né? Janta mais cedo, que aí você já conta um horário anterior e depois vai comer mais depois... 12 horas depois daquele horário que você fez a última refeição. Ou seja, né? Você comeu às 20 horas, vai tomar café da manhã às 8 da manhã. Você comeu às 7, vai tomar café às 7 da manhã, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, assim, muita gente tem a dúvida sobre isso e o que pode, e na verdade, assim, o que eu vou comer depois, tá? Então, gente, vocês que estão aqui, agradeço até, porque obrigada por vocês estarem aqui, porque a gente eu não avisei antes com muita antecedência, então o Instagram não entrega esse recadinho para todo mundo, né? E então eu peço para vocês chamarem aquelas amigas, né, ou aqueles parentes, amigos que pretendem começar ou precisam começar mais essa estratégia, que pode ser uma estratégia maravilhosa de emagrecimento, mas não é só para emagrecimento, tá? É uma estratégia anti-inflamatória. Então, é super importante que as pessoas saibam, né, como fazer essa estratégia anti-inflamatória, tá? Que é super importante para regular nosso reloginho. Então, aquelas pessoas que têm aquela compulsão alimentar por doces, tá? Não é aquela compulsão doentia tô falando de ter que ir pro psiquiatra e tomar remédio, não. Aquela vontade doida de comer doce da tarde para noite. Aquela pessoa que passa o dia bem, leva a dieta bem, sempre fala assim, eu levo a dieta bem até
a hora do almoço. Olha, depois do almoço em diante eu não consigo. Para essa pessoa, o jejum é muito legal. Porque, desculpa, porque ele vai conseguir segurar essa compulsão, essa fome fora de hora, né? Que eu costumo chamar do monstrinho devorador. Então, ele segura muito isso, o jejum, tá? O jejum, ele consegue regular, por exemplo, o sono. A gente não imagina, mas ele regula várias coisas porque ele mexe nesse nosso reloginho. Que hoje, nos dias de hoje, o que acontece? A gente está comendo muito pertinho, né? A gente às vezes fica acordada até mais tarde, muita gente ainda está trabalhando de casa. Aí você fica comendo assim, acaba de jantar, mas aí depois dá aquela ansiedade, aquela vontade de comer doce, não consegue controlar. E acaba aí beliscando lá para as 11 da noite, alguma coisa assim. Sendo que aí acorda de manhã, tem que acordar cedo por algum motivo, 7 horas, 6 horas, já está comendo novamente. Então, quantas horas, se você pensar, quantas horas a gente deu para essa célula se autolimpar? Quanto tempo a gente deu? Olha, existe uma rota metabólica toda dentro do organismo, né? E é esse espaço curto de tempo, né? O dia tem 24 horas e eu passo mais da metade dele comendo. Isso significa que eu estou inflamando as minhas células, eu estou dando trabalho demais ao meu pâncreas. O que o meu pâncreas faz? Produz insulina. Cada vez que eu como algo que vira açúcar, um suco, um pão branco, um pão, seja de forma, seja francês, seja integral, esse pão feito com farinha de trigo, ele estimula o meu pâncreas a produzir insulina. Quando eu como um doce, nem se fala. Quando eu como biscoitos e torradas, também. Então, a gente come geralmente essas bobagens na parte dessa noite, né? E isso faz com que o pâncreas produza muita insulina alta. Insulina alta é um hormônio que foi feito para botar o açúcar dentro da célula, mas quando está demais e a gente não está em atividade física, e eu canso de falar isso aqui, o corpo entende que é para estocar essa energia extra. E como é que o corpo, alguém sabe, como é que o corpo estoca essa energia no nosso corpo? Como é que o corpo estoca essa energia no interior dele? Alguém imagina? É uma coisa que a gente detesta, mas que acontece isso quando a gente come fora de hora. O corpo acaba estocando essa gordura na forma, o corpo estoca essa energia na forma de gordura. E olha essa gordurinha exatamente nessa parte abdominal, que todo mundo abomina, né? Literalmente. Por quê? Então, assim, a gente coloca a gente come demais, estimula o pâncreas demais a produzir essa insulina. Ele produz essa insulina bastante, tá? E aí, a insulina é um hormônio que a gente chama de lipogênico. Ele segura a gordura dentro da célula. Então, se ele segura a gordura dentro da célula, cada vez que eu estimulo mais esse hormônio, mais eu estou segurando essa energia, já que eu não estou gastando. Se eu tiver em malhação, naquele momento, tudo bem, o corpo vai queimar. Mas caso contrário, não. Ele está estocando em forma de gordura. E isso realmente é o que mais as mulheres queixam, né? Os homens também, quando falam, mas eu tô com essa gordura na barriga, ela é difícil, é a última que sai. Realmente, você primeiro perde tudo, emagrece num total, e por último é a barriga. Eu costumo dizer, depois que você perde o bumbum, perde a coxa, perde a perna, aí que você vai perder a barriga. Mas é assim, porque tem um envolvimento hormonal nessa gordura, né? Então, isso assim, esse jejum ajuda primeiro o quê? Que a gente sempre precisa, e que eu sempre falo que é um princípio da ortomolecular, né? A gente cuidar da célula, a gente cuidar desinflamar essa célula, né?
desinflamar essa célula, para quê? Para que a gente possa de melhor forma otimizar esse metabolismo, tá? Otimizar esse metabolismo. Então a gente desinflama primeiro, que a gente fala que faz o detox, né? A gente desinflama primeiro para depois começar a repor outras coisas. E isso é uma coisa importante também, que eu gosto de dizer, que muitas pessoas ficam preocupadas rapidamente com o exame de sangue, tá? O exame de sangue é um parâmetro importante, sim, mas a clínica do paciente, o que é a clínica do paciente? Os sinais e sintomas são mais importantes do que aquele papel. Até porque você chega a uma pessoa que tem várias queixas, vamos dizer, semelhantes a uma pessoa que está com hipotiroidismo, e você recebe no papel o TSH, o T3 e o T4 normal, mas ela tem aquelas queixas de pessoas que têm um hipotiroidismo, e você tem que tratar as queixas. Você não vai usar hormônio, mas você vai otimizar essa tireoide. Então, é isso muito importante, porque as pessoas ficam preocupadas logo assim, preciso levar o exame, como se assim eu não fosse saber trabalhar sem ele. Eu faço questão dele sim, mas eu gosto sempre que faça um detox antes. Por quê? Porque isso vai otimizar, vai aparecer aquilo real depois da gente dar uma tratada inicial, né? Então, se você já tem um exame antigo, ok, você já leva, porque a gente já tem ele como um parâmetro inicial. Quando não tem, faz o detox inicial, logo depois faz o exame, que é legal, porque já vai aparecer e a gente vai conseguir tratar, pontuar realmente aquilo que está aparecendo ali no papel. Mas antes disso, já foi tratado com certeza as suas queixas. Então, quando a pessoa chega e diz a queixa de ansiedade, a queixa de fome à tarde, a queixa da compulsão por doces, a queixa da enxaqueca, a queixa do refluxo, tudo isso já vai sendo tratado, porque a gente como profissional, com uma experiência de anos, a gente já vai ouvindo aquilo, você já vai imaginando os resultados que vão dar. Será que essa pessoa não está com resistência insulínica? Pela circunferência da cintura, está muito grande, está além do normal? Será que ela não está com uma resistência insulínica? Está acima do peso? Normalmente vai estar com essa resistência insulínica, tá? Então, quando você olha lá, que muita gente nem pede da insulina de jejum, que eu acho super importante, né? E que também o jejum que a gente começou falando melhora muito. O jejum, para quem tem resistência insulínica, melhora muito, tá? O jejum dá para fazer todo mundo de uma vez, hoje, que eu como pão e biscoitos e torradas à vontade, como doce todo dia, tomo refrigerante e amanhã vou fazer jejum. Você não vai sentir mais? Você vai sentir. Eu sempre falo que o jejum não é assim de uma hora para outra. Eu gosto de um preparo. Tá? Primeiro, começar a comer menos carboidratos e doces. Segundo, fazer o jejum de 12 horas, que não pula a refeição. E depois, sim, começar com 1 a 2 vezes, 3 vezes na semana, ou de 16 horas. Geralmente, é o protocolo que eu gosto de fazer, tá? Mas tem gente que ainda não, mesmo assim, depois da primeira vez que já reduziu um pouco do carboidrato, ainda não está preparado para fazer. Gera uma ansiedade. Se gera uma ansiedade, se é um paciente muito ansioso e que isso gera uma ansiedade para ele, eu não ponho logo para fazer, tá? Como uma segunda etapa. Não. Eu primeiro, de repente, ainda passo ele para cetogênica, tá? Tem, assim, não direto. Fazer uma low carb associado com alguns dias de cetogênica, num segundo momento, dá muito certo em termos de você conseguir esse emagrecimento, otimizar, né? Porque o corpo acostuma com tudo, né? Então você perdeu, 4 quilos, o corpo vai fazer tudo para voltar aquela memória dos 4 quilos a mais. Então, e também estagnar, o metabolismo cai porque acha que não vai
vai ter a falta, vai ter a escassez, então o metabolismo diminui. E a gente tem que estar sempre mudando, é isso que eu falo, gente. A gente tem que estar sempre mudando estratégias. Mudando estratégias para o corpo não acostumar. O corpo está sempre modificando, tá? Mas não é mudar a estratégia assim, eu não como doce, eu não tô comendo doces. Doces comuns, tá, gente? Com açúcar, mas eu sempre... Quem é meu paciente aqui sabe que eu dou um monte de receitas de docinhos que vocês conseguem fazer em casa, otimizando. Lógico, vai ser aquela coisa doce pra caramba igual açúcar? Vai ser igual chocolate ao leite? Não, não vai ser. Mas dá pra você ter uma sensação prazerosa naquele momento, tá? Então, dá sim pra fazer. Então, não é de uma mudança de um dia para outro que vocês conseguem... ir para o jejum. Muita gente consegue sim, pessoas mais novas até, ou pessoas que não têm muita fome de manhã, não tem gente que acorda e já não tem muita fome de manhã. Então, essas pessoas é mais fácil ela fazer. A gente só tem que saber o que comer depois do jejum, né? É a dúvida de muita gente, né? O que eu vou comer depois de fazer o jejum? O que eu posso comer? Porque pensa bem, você faz um jejum de 12 horas, aí você vai tomar café com leite, pão francês, queijo, não é legal, né? Porque assim, você tá entrando só alimento inflamatório, leite, pão, né? Queijo branco às vezes, então assim, de repente para aquela pessoa não é legal. Agora, acabei o jejum, vou comer ovo, uma fatiazinha fina de um queijinho curado, ou ovos, ou aqueles pãezinhos da frigideira que levem farinhas de baixo carboidrato. Porque senão eu costumo dizer, o corpo fica uma esponjinha, entendeu? Uma esponjinha. Quando é 16 horas, então, desse jejum, é mais sério ainda essa esponjinha. Por quê? Porque, por exemplo... Eu jantei às 8, acabei de comer às 8. Vou almoçar ao meio-dia. Nesse período, o que eu posso comer até meio-dia? Até esperar o horário de completar as 16 horas do meu jejum. Eu posso tomar café, chás, mate, que é um chá, né? Água com limão, não tem problema. Tem gente que fala assim, mas eu gosto de tomar água com gás e limão. Até esperar lá, eu gosto de tomar pelo menos uma vez. Dá para usar essa aguinha com gás e o limão, não tem problema, tá? Os chás e o cafezinho também. Água saborizada também. Então, assim, esse não quebra o jejum calórico, né? Mas eu ainda não consigo tomar café sem adoçantes, tá? Então, pode pôr a sua estévia. Isso quebra o jejum metabólico, mas não quebra o jejum calórico. E a gente está falando em perder peso. Então, serve sim o jejum calórico, tá? Então, a gente já viu. O que é melhor comer no café da manhã depois do jejum de 12 horas? Proteínas, né? Bate um abacate, por exemplo, abacate com leite de coco, um ovinho mexido. Fica legal, né? Um suquinho, assim, mais limão, gengibre, uma folhinha verde, fez um suquinho bem baixinho em carboidrato e come com uma proteína. Se não tá muita fome, come um queijinho, esquenta o queijo, fica bem legal. Ou com ovinho, ou faz o pão de frigideira com as farinhas baixo carboidrato. Café com canela pode, não tem problema. Não tem problema não, tá? Outra coisa também então e quando é o jejum de 16 horas, que eu já vou almoçar? Que eu posso comer no almoço? Verduras. O que é verdura? O que são verduras? Folhas, tomates, né? Abobrinha, legumes como abobrinha, berinjela, repolho. Posso comer um palmito, posso comer tomatinho, pimentão, berinjela, né? Então tem muito couve, verdes, todos os verdes. Posso comer proteínas todas, carne, frango, carne de porco magra, ovos, azeitona, queijinho picado, tudo isso. Mas eu vou evitar o arroz e feijão. Porque a primeira refeição que eu passei 16 horas, né? Então eu como proteínas, verduras e os legumes de baixo carboidrato.
Posso tomar um limão, uma limonada suíça, um maracujá batido ou uma água com gás? Pode, não tem problema, tá? Mas a gente tem que sempre esperar prestar atenção nesse pós, no que a gente vai comer depois, tá? Pra quê? Muita gente fala assim, comer arroz, feijão, farofa depois do jejum. Não vai, é difícil conseguir na perda de peso. Tem alguma coisa errada. Quando a pessoa fala, faz jejum, tem alguma coisa muito errada que ela tá comendo nessa janela. Frutas na sobremesa, tá? Fruta na sobremesa, pode. Fruta pode, na sobremesa. Mas não suco. Suco só com essas frutas que eu falei. Limão, maracujá, tá bom? Então, assim, depois, à tarde, o que vai comer? Pode fazer o pãozinho da frigideira, né? Pode até comer uma torrada sem glúten, calculada para você, se o seu nutri falou, pode entrar uma torradinha sem glúten. Por que sem glúten? Pra gente não ficar inchando, especialmente mulher, tá, gente? Não ficar com edema, mas homem gosta bastante do pãozinho de frigideira. Ou comer um omeletezinho à tarde, gosta também. Mas, porque a gente tem que sair um pouquinho desse pacote que a gente fica querendo comprar. Mas existem sim pãezinhos prontos, tá? Pães de baixo carboidrato, que eu até indico bastante para as pessoas. Geralmente meus pacientes, eu falo sempre para deixar congelado, porque à tarde você pode querer tomar um cafezinho e comer. Mas não vamos esquecer da cota proteica, tá? Cota proteica pode ser até através de um colágeno, né? O colágeno você pode usar como uma estratégia proteica na parte da tarde, porque às vezes você nem tá com tanta fome, porque uma coisa é verdade, gente, vocês diminuem muito a fome primeiro com a dieta baixo carboidrato. Com a cetogênica você diminui muito mais a fome, tá? Muito mais. E com o jejum, idem. Então, você não tem aquela necessidade de comer pra caramba até a barriga ficar estufada. Isso aí, quando acontece, mesmo quem faz o jejum, é a ansiedade. Aí a gente vai ter que trabalhar na ansiedade, tá, gente? Mas não é por causa... ou então tá fazendo uma coisa muito errada no meio do caminho. Tá comendo muita coisa que tá virando açúcar no corpo, que tá estimulando a insulina e que tá levando a ter fome. Isso é muito sério. Outra coisa muito importante é a gente trabalhar a gente chama a microbiota, ou seja, a flora, antigamente a gente falava flora intestinal, trabalhar essa microbiota intestinal, para que tudo que a gente coma seja bem absorvido. E estando em equilíbrio, a gente consegue melhores resultados. De que maneira? Fornecendo alimentos para as bactérias intestinais. Quais os alimentos para bactérias intestinais? Fibras. Então, as folhinhas, né? Os vegetais são alimentos, assim como, por exemplo, a farelo de aveia, né? O germenzinho de trigo ou farinhazinha de linha. Todos esses são alimentos para as nossas bactérias intestinais, tá? Então, a gente precisa dar esse alimento. Quando às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito constipada, eu fico 2, 3 dias sem ir ao banheiro, não consigo. E você vai perguntar se a pessoa não come muita fibra ou não bebe muita água. Existem casos que a pessoa come muita fibra, bebe muita água e aí mesmo assim é constipada? Existe. Existe sim. Aí são outras coisas que a gente tem que olhar. Mas, geralmente, essa pessoa ou não bebe bastante água ou não come fibra o suficiente, tá? Então, a gente tem que, além disso, de água e fibras, a gente tem que também colocar os probióticos. A gente tem que, vamos dizer assim, a gente chama de reflorestar o nosso intestino. Colocar de volta as bactérias boas ali intestinais para que elas possam ajudar em todo esse metabolismo, né? E pessoas, uma dúvida grande, são pessoas com refluxo também. Pessoas que têm refluxo e têm azia, né? Aquela queimação, né? Ou então fica voltando toda hora a comida. São pessoas, geralmente a gente trabalha de duas maneiras. A gente tira a farinha branca, tá?
e também melhora essa condição de digestão através de enzimas ou da melhora desse ácido clorídrico dessa pessoa, que muitas vezes ela tem refluxo, não é por excesso de ácido, é por falta de ácido. E geralmente é quando ela come, ela sente mal. Ela acabou de comer, ela começa a sentir isso, por quê? Porque ela não está digerindo direito. E aí a gente tem que trabalhar nesse trato gastrointestinal, tá? Tem mais alguma dúvida, gente? Tem milhares de dúvidas que tinha, mas a gente não vai conseguir falar tudo, né? Então, assim, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem falar que eu respondo aqui para vocês, assim, e que tem muita gente que deixou bastante dúvida lá sobre disbiose. Nesse jejum eu acho que já foi bem falado, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida de como faz esse jejum, tá? Posso usar kefir pós-jejum? Pode. Mas aí você vai fazer só 12 horas, né? Aí vai tomar o kefir de manhã, excelente. Porque é cheio de probióticos, né? Então pode sim, não tem problema, tá? Fruta também, né? Comer uma fruta que não seja tão... A fruta com casca, né, gente? Por mais que ela tenha açúcar, quando você come uma maçã, quando você come uma laranja que tenha um bagaço sem ser suco, ela já tem uma fibra boa, que a fibra segura um pouco o açúcar, né? Agora, melhores frutas são o abacate, por exemplo. O abacate depois fica excelente, tá? Para comer depois do jejum, que são frutas ricas, né? Agora, sabe a melhor hora para comer um abacate? Porque ele trabalha muito com o hormônio GH à noite. Assim, depois do jantar, você pegar um cremezinho de abacate, um abacate amassado com limão, pode botar um pouquinho de estévia ou de eritritol e comer esse abacate à noite, é bem legal, bem legal. Quais as melhores opções de adoçantes? Olha, as melhores opções de adoçantes são os naturais. Os adoçantes naturais são eritritol, xilitol ou estévia. Esses são os 3 adoçantes naturais, tá? Adoçantes, né? Porque tem gente que, assim, em termos de açúcar, o açúcar de coco é o que eu recomendo mais para crianças, né? Mas quando a gente quer perder peso, eu nem recomendo muito ele, não. Clorela, alga, não. Dá para tomar clorela, sim. Bom, em pó ou em cápsula? O pó tem mais quantidade, né? Então, eu acho que eu não colocaria. O pó tem mais quantidade dessa alga. Mas eu acho que é melhor você ficar nos chazinhos, tá bom? Bom, então, assim, outra coisa que tem uma dúvida muito, que o pessoal pergunta muito sobre as doenças da tireoide, foi uma dúvida aqui que eu tô olhando que teve bastante sobre as doenças da tireoide, tá? As doenças da tireoide, não é que você, por exemplo, quando você tem um tiroidite de Hashimoto, um hipotiroidismo, não é que você seja alérgico ao glúten, ao leite, tá? E às leguminosas. Mas são alimentos que inflamam mais, que dificultam mais o trabalho dessa tireoide. Por quê? Porque a membrana intestinal dessas pessoas que têm problemas de tireoide, tá? Essa membrana é mais porosa, tá? É como se tivesse uns porozinhos, tá? Uns microporozinhos nessa membrana, aonde passam substâncias tóxicas que não deveriam passar. Não deveriam passar. Então, essas pessoas com doenças autoimunes, como fibromialgia, tiroidite de Hashimoto, psoríase, essas pessoas, assim, elas precisam fazer uma alimentação anti-inflamatória, tá? Que tem aí, aqui no feed, vocês encontram tudo falando sobre a dieta anti-inflamatória, que a gente tira os lácteos, que a gente tira o glúten, tá? Que a gente tira conservantes, tudo que não faz bem mesmo. Então, a gente vai realmente desinflamar, né?
Então, assim, a gente vai desinflamar essa pessoa para que ela otimize essa tireoide. Então, essa dúvida é o seguinte, geralmente para essas pessoas, a gente tira, assim, o glúten, não só a lactose, mas a gente tira o leite animal e coloca o leite vegetal, tá? Porque o leite vegetal é menos inflamatório. E as pessoas com doenças autoimunes, como Hashimoto, fibromialgia, psoríase, entre outros que a gente falou aqui, precisam dessa dieta anti-inflamatória. Quanto à tireoide, existem sim alimentos que otimizam, né, nutrientes que otimizam essa tireoide, porque quando você toma um remédio para tireoide, Synthroid, qual é outro? Agora não estou lembrando. Esqueci, um que é muito falado, um Synthroid ou outros aí, Levoide, né? Eles são feitos de T4, que é o hormônio T4. Só que para o organismo, a gente quando ingere o T4, ele se transforma em T3. Ele se transforma em T3 para agir no nosso corpo. E essa transformação depende de zinco, vitamina A, selênio, ou seja, vários nutrientes, né? Então, assim, depende desses nutrientes para a gente poder otimizar essa tireoide. Então, a gente tem que sempre trabalhar e pensar nisso, né? Então, comer a castanha do Pará, que é rica em selênio, ver se a pessoa come carne, que é rica em zinco, né? Ver se está com aporte bom de vitamina A e tudo mais. Deixa eu ver aqui uma pergunta, gente. Fibromialgia é uma doença autoimune, precisa cuidar com a alimentação, porque senão você fica se entupindo de remédio para dor. Melhor leite vegetal? Não, são todos assim, olha. Leite de amêndoa, leite de coco. Agora lançaram, né, o litro do leite de coco, não é aquele leite de coco de fazer bolo, não. É o leite de coco que a gente compra no litro. Eu acho que, se eu não me engano, a do coco lançou um leite de coco sem açúcar. Então, você bate ele com fruta, fica excelente. Tem gente que gosta até de pingar no café mesmo. Aí vai do gosto mesmo. Mas leite de amêndoas, leite de aveia, leite de arroz. Porém, leite de arroz não é tão baixo carboidrato, tá? Mas também pode. Puran, exatamente. O Puran também é um remédio. Todos os remédios para tireoide são T4, tá, gente? Precisa converter para T3 para funcionar. E precisa de nutriente bom. Outra coisa também importante para a tireoide que a gente vê são as lectinas. Quem tem problema de tireoide ou conhece alguém, envia para elas esse nomezinho para elas pesquisarem. Lectina. Lectina é uma substância que as plantas, os vegetais estão desenvolvendo, né, para se proteger do meio ambiente. Então, lá na plantação, o vegetal, para se proteger do meio ambiente, ele está produzindo lectina. Só que o nosso corpo não reconhece essa lectina, né? Então, o que faz? Para quem tem problema de tireoide, onde elas estão mais presentes? Quase nas leguminosas, feijões, grãos em geral. Então, quando a pessoa está muito atacada e muito desregulada essa tireoide dela, a gente manda dar um tempinho nos grãos, tá? Quando está desequilibrada, tá? A gente manda dar um tempinho nos grãos. Oi, Daniele, o tema é livre, é para você mandar pergunta. é tema de dúvidas, tá? Então, assim, é importante isso, tá? Então, procurem depois, anotem aí, lectina, L-E-C-T-I-N-A, lectina, porque essa é o que o vegetal está produzindo. Tem alguns, então são muitos, né? Estão lá na plantação, e a gente é campeão de agrotóxico, né, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Dessa produção, dessas coisas todas que estão surgindo por aí, tá? Gente, mais dúvidas? Porque eu entrei hoje para... Hashimoto é uma doença autoimune, precisa tratar a alimentação, realmente, tá? Então, cuidado com excesso de glúten e leite de vaca. SHBGA... eu tomo anticoncepcional? Se toma anticoncepcional é por isso que tá alto. Ou não toma.
Se não toma, de qualquer maneira, tem que cuidar da parte hormonal. Aí é com o Dr. Rafael Braga, né? Porque ele que cuida dessa parte hormonal. Então, o inchaço no abdômen, será que é inchaço? Será que é gordura subcutânea? Né? A gente tem que ver direitinho se é realmente só inchaço. Se for inchaço abdominal de gases, é porque tem que tratar a microbiota intestinal, tem que melhorar o trato gastro do estômago e intestino. Os dois, tá? Tem que melhorar isso. Ah, que legal. Então, ótimo. Assim você não precisa ficar comendo pão com trigo, né? Fica muito bom, realmente. É ótimo para quem tem doenças autoimunes, né, gente? Porque o mais triste para o nutricionista, quando chega um paciente, é a gente saber... Peraí que eu vou ligar o ar, que eu tô morrendo de calor aqui, gente. Peraí. É a gente saber que aquela pessoa não pode de jeito nenhum comer aquele tipo de coisa e a pessoa, ela diz que come a vida inteira e que não vai acostumar com outra. Aí eu fico pensando, gente, isso é pra gente, todo mundo a gente pensar aqui junto. Aí eu fico pensando no seguinte: se eu não deixo de comer aquilo que eu sei que me faz mal e que me leva a tomar remédio, qual o nível de amor que eu tô tendo comigo? Pensa. Não é verdade? Qual o nível de amor que eu tô tendo comigo se eu não tô prestando atenção naquilo que tá me fazendo mal, né? Ou eu tô pensando, ou então quando eu recebo pessoas que estão preocupadas em baixar o peso na balança, independente se isso for às custas da sua massa magra, do seu músculo. Então, será que vale a pena? Será que eu preciso ver o peso na balança diminuir? Não importa se a roupa tá mais larga? Entendeu, gente? Então, assim, a gente tem que pensar muito quais são os critérios que a gente está querendo, o que a gente está pensando. O importante não é a roupa tá mais larga, você tá se olhando no espelho, tá mais fino, né? Serve para homem e para mulher. Ou é importante que a balança vá caindo o número. Não importa se eu tô lá com sarcopenia. Sarcopenia é uma deficiência, é uma falta de massa muscular séria, né? Então, nenhum amor próprio, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui que alguém perguntou alguma coisa aqui. Peraí. Não, fibromialgia é sim, tem um pezinho autoimune, sim. Com certeza. Com certeza. E por isso, tanto é que melhora pra caramba, menino. Quando você dá dieta inflamatória para todas as doenças autoimunes, assim, melhora o sintoma. Não cura, não. Nada cura isso. É porque é o corpo com ele mesmo. Então, se é um corpo que combate ele mesmo, você tem que fazer o quê? Desinflamar ele. Para ele ir bem, para você não ter os sintomas. Mas vai ter que estar sempre alerta ali. Mesmo fazendo reeducação alimentar e me exercitando, sinto minha pele flácida e sem vício. Será que tem alguma coisa a ver hormonal? Será que toma anticoncepcional? Né? O colágeno dá resultado? Sim, colágeno a longo prazo. Colágeno é uma coisa a longo prazo, resultado sim. Colágeno bom, tá, gente? Colágeno que tenha de 8 a 10 gramas de peptídeos bioativos de colágeno. É só chegar na farmácia e vai achar vários peptídeos bioativos de colágeno. Quantas gramas? Olha lá atrás. Proteína, 8 a 10 é bom. E sem adoçantes ruins, né? Usar com que tenha um adoçante bom. Bom, acho que esse mesmo, irei fazer os exames indicados pela senhora. Faz o exame pra gente ver se tá inflamação. Inflamação, realmente a gente olha vários marcadores. Assim, não é aquela inflamação de tomar remédio, não. A gente usa vários marcadores inflamatórios. Ácido úrico, gama GT, tá? Gama GT, homocisteína, PCR, não é PCR da Covid, né? PCR. Então, tem vários marcadores inflamatórios que a gente já olha assim. Ferritina alta é uma inflamação, sinal que precisa detoxificar o corpo, hein? Ferritina alta. Então, peraí, você é muito legal, muito bom, explica direitinho. Eu tenho uma doença autoimune, esclerose múltipla. Exatamente. Que precisa muito suplementar várias coisas, a esclerose múltipla, né?
Me indica uma pessoa que mora perto de mim aqui na Curicica. Não. Não, eu não conheço realmente nenhuma colega que, assim, eu não conheço. Mas você pode fazer online. Você pode fazer consulta online que dá perfeitamente, porque a gente conversa assim, pelo vídeo, e a única coisa que você não vai pesar, né? Você não vai pesar, mas o seu caso é uma doença autoimune, então é diferente. Então, é importante que você cuide da alimentação, realmente. Suplementação, importantíssimo, né? Vitamina D. Geralmente, sim, tem médicos que a vitamina D tá lá embaixo e às vezes não tem esse olhar, né? Como a gente, nutricionista, que olha para esse lado mais integrativo, que olha para da ortomolecular, assim como o médico também, como o Dr. Rafael, que tem esse olhar no todo, né? Não só olhar aquela doença específica, então vou dar o remédio para isso e pronto, né? Hoje mesmo, eu não sei se ela tá aqui, eu recebi ligação de uma moça que marcando para a mãe que é diabética, tá? E o diabético, ela já é mais idosa, tudo bem, né? Mais de 70 anos. E o médico foi, não é nem na cidade do Rio não, tá, gente? O médico foi e passou uma medicação, mas em nenhum momento falou para ela buscar um nutricionista. Quantos de vocês também com vários problemas, o médico de vocês, não é difícil um médico que fale, busque uma nutricionista para corrigir a sua alimentação? Porque acha que a medicação vai ser tudo. Gente, a saúde é um conjunto, né? A gente é uma equipe de profissionais, cada um na sua área, né? Por isso que existe o fisioterapeuta, né? Por isso que existe o psicólogo, por isso que existe nutricionista, médicos, enfermeiros, cada um vai fazer, é um conjunto que melhora aquele paciente, né? Então, assim, vamos prestar atenção nisso. Quando diagnosticada alguma coisa, você precisa tratar a alimentação também, tá? Porque o remédio, geralmente, ele trata sintomas. A causa, gente, 90% tá dentro da alimentação, tá? Então, é importante essa troca para que vocês... Peraí, deixa eu ver aqui alguém que falou alguma coisa. Imunossupressores interferem no desempenho muscular? Pode ser que sim, tá? Pode ser que interfira, sim. Mas conversa com o seu médico direitinho, se ele sabe disso, tá? Ou então você faz uma alimentação mais proteica, aí fica difícil, assim. Eu não sei exatamente como que é o seu caso. Mas pode acontecer sim, tá? Imunossupressor pode acontecer sim. Então, gente, eu não vou demorar muito hoje, não. Quem mais quer? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Querem que fale? Querem deixar aqui dicas para que eu fale no Instagram sobre algum assunto específico? Melhor, ou que vocês tenham menos dúvidas? Porque hoje eu vim sem marcar nada. Mas eu vou tentar convidar uma pessoa assim bem legal pra gente falar. O que vocês querem? Falar sobre ansiedade, sobre essa lance dessa compulsão alimentar, ou de alguma doença específica, ou sobre diabetes, ou sobre doenças autoimunes mesmo, né? Aí era legal se eu tivesse um médico aqui junto. Porque a doença autoimune é muito importante e como tem aumentado a doença autoimune, né? Sim, já falei que sim, imunossupressores sim interferem. Fibromialgia, tá? A gente vai falar mais sobre fibromialgia, mas assim, ó, dieta anti-inflamatória, já posso te adiantar, tá? Demência, mas a demência tipo Alzheimer, assim, pessoas que... a gente pode falar isso. Hipotiroidismo também acontece demais, né, gente? Muito plástico também, hein? Cuidado com isso, hein? Muito plástico por aí. Fibromialgia, eu já falei, vou falar. Acho que a minha endometriose não está deixando desinchar. Com certeza, pode ser. Parte hormonal toda, se tiver mais desequilibrada... Desequilíbrio hormonal é bem um tema para Dr. Rafael, porque é hormônios, né? Hipotiroidismo é o que tem muito realmente. Mas, gente, deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. O pessoal do hipotiroidismo, tá?
Se você tem hipotiroidismo, toma lá o seu remédio, Puran, Levoide, Sintroid, seja o que for. E quando faz o exame, o TSH tá ótimo, o T3 e T4 ótimo, você não tem dificuldade de perder peso por causa do hipotiroidismo. Você já virou um normotiroideu. Você já virou uma tireoide normal, tá? Se tiver tudo certinho, tomou a dose, porque é difícil ajeitar a dose, né? Então, isso é importante, tá? Porque a perda de peso não é daí, não. É de outra coisa. Pode ser de outra coisa. Dieta após os... após os 30 é tranquilo, Daniela. Eu quero ver dieta após os 50. Né, pessoal? Quem tem aqui mais de 50 sabe disso. A dieta depois de 50 é muito pior, hein? E menopausa? Ninguém falou disso. Ninguém teve dúvida, né? Sobre menopausa. Endometriose é interessante, também tem que tirar algumas coisinhas, tá? Endometriose também precisa. Síndrome do ovário policístico também tem muita coisa alimentar. Muita coisa alimentar. Vocês nem imaginam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A candidíase de repetição, que mulher costuma ter muito, tem tudo a ver com alimentação. Então, assim, coisas que a gente nem imagina, né? Então, assim, como já dizia Hipócrates, né? Que o alimento seja seu remédio. E é por aí, gente. A qualidade deles é maravilhosa hoje em dia, aqui no nosso país? Não é. Mas a gente tem como melhorar um pouquinho, né? Melhorar o metabolismo. Olha, atividade física é uma muito boa, hein? Melhorar o metabolismo, atividade física. Menopausa, assim, eu atendo muitas mulheres que já estão na menopausa, que é uma dificuldade muito grande em perda de peso. Aí sim, hein? Não é de 30 anos, é depois da menopausa, que pode acontecer de 48, 47 a 52 anos, aí vou te dizer, 30% de redução do metabolismo, hein? É difícil, tem que malhar, vou te dizer, tem que malhar. Não sei dizer se massa magra de 25 é ruim assim, só na máquina que eu não sei dizer essa quantidade, se tá normal ou não. Deve ter vindo na sua bioimpedância, né? Pois é, a menopausa é realmente... Porque tem a menopausa precoce, né? E quanto mais precoce a menopausa, significa que mais inflamado estava esse corpo. Assim como a hipertensão arterial, vocês sabiam, né? Que a hipertensão arterial é uma inflamação dos vasos. Se você melhora isso, você posterga que você fique hipertensa, a sua família toda é hipertensa. Aí fala, já sei que eu vou ficar, porque a família toda é. Não, você consegue isso mais na frente, desinflamando o vaso. Por isso que é a homocisteína. Escuta lá no YouTube o vídeo sobre a homocisteína, é bem legal que eu fiz. Dificuldade de metabolizar alimentos, demora bastante. Você deve estar com dificuldade de ácido clorídrico. Aí a gente tem que entrar com um ativozinho que ajuda esse ácido clorídrico para melhorar essa digestão. E as enzimas também. Geralmente é isso, melhora muito, 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 muito. Inclusive, essa simples fato, muita gente que você está dizendo, Deia, simples fato que você sente, tem muita gente que sente enxaqueca por causa disso. E enxaqueca, você tratando microbiota intestinal, estômago com enzimas, melhora desse ácido clorídrico. Eu duvido que você não melhore dessa enxaqueca. Eu tenho pacientes homens, fizeram direitinho, mas homem, olha, eu vou dizer uma coisa, não sei se tem algum homem aqui, mas homem quando faz direito, faz mesmo, hein? Melhor que mulher. Você tem que dar o braço a torcer. Homem quando faz a dieta faz certinho. Peraí, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Tem que marcar a consulta com o Dr. Rafael para... sim, ele vai... a pessoa certa. Ele trata muito bem essas doenças autoimunes, ovário policístico, endometriose. Realmente é importante, porque chega um limite também que a gente trata da alimentação, mas eu não posso passar coisas que o médico passaria, né? E um médico com uma visão integrativa, né? Um médico com uma visão integrativa, não é? Vai passar só remédio e pronto, e PT saudações, não vai pensar no todo do corpo. Isso eu acho importante, tá?
A enxaqueca não tem. Aqui, ótimo. Mas assim, realmente essa coisa de ficar estufado, você precisa tratar sim. Você trata que, às vezes é isso. Se você está com dificuldade de digerir, pode ser isso, com certeza, tá? Gente, tá acabando já, passou tão rápido, né? Eu tô querendo, eu já tinha falado da outra vez pra gente fazer uma reunião no Zoom, mas como assim, eu não consegui ver isso ainda. Eu quero fazer uma reunião também, sabe por onde? Eu quero fazer uma live, mas isso vai marcar com antecedência, né? Porque eu quero mais gente lá, quero que vocês convidem pessoas, quero que vocês deem coraçãozinho que tá aqui embaixo, no YouTube. Tô preparando lá o canal, tô preparando uma câmera legal para eu fazer de lá, sabe por quê? Porque a live lá não tem tempo, você pode ficar mais de 1 hora conversando. Aí a gente juntar, tipo assim, 2 assuntos legais e eu faço do YouTube. E aí vocês entram lá e assistem. Poxa, é fácil, né? Então, assim, seria legal, né? Porque a gente poderia falar mais tempo. E aí tem o chatzinho, vocês também falam e mandam perguntas, né? E tudo mais. E depois fazer uma reuniãozinha no Zoom. De repente, um final de semana, assim, sei lá, domingo no final do dia, porque não só tem programa chato na TV, né, se não for, a gente se reunia, aí eu mandava um link, a gente se reunia para falar e de repente conversar, porque aí eu consigo ver a carinha, né, e você consegue falar alguma coisa, né, então seria bem legal, mas assim, esse é um plano que eu tenho, e como muitos outros planos, assim, mas eu não consegui ainda botar em prática. Mas eu vou fazer isso, hein? Eu vou fazer isso pra gente poder conversar e aí vocês falarem, né? A gente até pode fazer uma assim, que é só mulheres, né? Porque aí assunto de mulher, não fica à vontade, se tiver homem, então eu faço separado, né? Então fica bem interessante, né? Ah, obrigada, Deia. Obrigada. Então, gente, olha só. Continuem mandando as suas respostas. Sou pós-bariátrica, posso tomar whey com café da manhã? Pode. Eu faria whey com uma fruta baixo carboidrato. Mas só isso. Feito uma vitamina. Abacate com whey, por exemplo. Ótimo. Eu acho que bem nutritivo, hein? Ah, foi na hora do Faustão. Que horas, hein, gente? É o Faustão, nem eu sei. É 4 horas? Gente, quem sabe qual é a hora do Faustão? 16 horas? Ou é 17? Eu nem sei. Mas pode ser, né? Porque é chato, não tem nada na TV. E agora a gente não tá também muito na rua, nem pode, né, gente? Pelo amor de Deus, não fica também demais na rua, não. Se resguarda um pouquinho, né? Fica tentando curtir a sua casinha aí mais um pouco. Deixa pra sair quando tem que fazer alguma coisa mesmo, não tem jeito. Então, gente, eu então vou pensar nisso direitinho, vou falando com vocês, tá? Pelo feed lá, pelos stories, vou falando pra vocês, vou explicando como é que vai ser isso, vou escolher um domingo aí de tarde pra gente falar. Eu ia até chamar, tem também... Oi, gente, caiu aqui a minha conexão. Essa chatice de rede aqui, nossa, com esse roubo todo de cabo, fica caindo aqui a rede toda hora. Mas tudo bem, gente. Então foi só mesmo para eu agradecer a presença daqueles que tiveram aqui. Muito, muito, muito obrigada. E um grande beijo. Pode deixar que eu vou pensar nessas coisinhas aí, tá? Como é que a gente vai fazer o nosso encontro, né? Se não tivesse em época de pandemia, a gente ia se encontrar num auditório. Seria legal, né? Mas como ainda não pode fazer essas reuniões, a gente a gente marca uma online, né? Uma reunião online. Então, de repente, num domingo, né? Domingo vocês acham um bom dia? Um domingo de tarde, assim? Porque não tem nada, né? O que vocês acham? Domingo à tarde é um dia interessante ou não? Eu acho que, pra mim, eu acho domingo à tarde eu nunca tenho nada. Agora, nessa pandemia, eu tô aqui. Porque fico em casa, não fico trabalhando às vezes,
fazendo matéria, essas coisas, tá, gente? Então, legal. Olha, obrigada para vocês, um grande beijo para vocês, boa noite, acompanhe, eu vou botar mais dicas lá, vou marcar, não vou esquecer, podem me cobrar, mandem direct para mim, com as dúvidas também, que eu respondo logo que eu puder, tá? Quem sabe domingo, vou ver se eu consigo. Eu estava querendo falar uma coisa sobre a ansiedade, né? O lance da ansiedade com comer, né? Eu ia marcar com uma psicóloga à tarde, tá? Então, eu vou ver se ela pode e a gente fala, né, sobre isso, porque a ansiedade atrapalha muito, né? Essa coisa da gente comer, né? A gente não come porque tem fome, a gente come porque deixa os problemas entrarem, influenciarem e dominarem a nossa mente, né? Então a gente de repente marca aí. Amanhã eu já confirmo isso com vocês. Eu vou falar com ela se ela pode. Aí no domingo à noite a gente faz isso. Domingo à noite não. Finalzinho da tarde. Porque à noite ela não pode, tem que ser à tarde. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Um grande beijos para você. Tchau!